Boa noite a todos vocês que estão aí assistindo ao vivo aqui no canal da Extensão e Cultura da UFPE e aqueles que vão assistir depois, porque essa live vai ficar gravada aqui na playlist do Cultura Viva. Essa é uma live que faz parte do projeto UFPE na sua casa. É um projeto da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE para levar um pouco das ações de extensão e de cultura até vocês nesse período de pandemia. Então, esse projeto é dividido em duas vertentes: o Cultura Viva, que é esse que a gente está fazendo a live agora, que é um projeto da extensão. A gente fez uma chamada pública e alguns projetos se inscreveram para participar e trazer aqui nessas transmissões ao vivo, contar como é a experiência deles, o que é que acontece nos projetos e como é que está essa vivência durante a pandemia. Então, o projeto de hoje é o Tramações, e antes de chamar as meninas para falarem com vocês, vou contar um pouquinho do projeto, né? O Tramações é um projeto que está na sua terceira edição e une as atividades de ensino, pesquisa e extensão, com o objetivo de formar os professores, professoras e estudantes de licenciatura para os embates culturais de gênero e sexualidade por meio de uma exposição artística na Galeria Capibaribe, no CAC da UFPE, e um grupo de 30 estudantes de graduação e pós-graduação cursarão a disciplina Tramações, Cultura Visual, Gênero e Sexualidade. É oferecida pelo curso de licenciatura em Artes Visuais, e eles montarão a exposição Tramações na Galeria Capibaribe e realizarão a formação pedagógica e mediação com o público visitante. E, além disso, farão a mesma formação com 30 professores de 2 escolas da rede estadual de ensino. Essas ações fazem parte da produção de dados da pesquisa Narrativas Têxteis e Docência Artística, desenvolvida pela professora Luciana Borri, que está aqui com a gente hoje, e as orientandas de PIBIC e de mestrado. É uma proposta que visa o protagonismo dos estudantes no processo de curadoria, no processo de criação, na expografia e na mediação cultural e educativa. A primeira edição do Tramações aconteceu em 2016 e reverberou em inúmeras publicações e ações de formação docente. Em 2018, elas lançaram os resultados. Em 2018, ainda não foi a edição do livro, eu estava lendo aqui errado, mas em 2018, os resultados foram surpreendentes em relação à expectativa de público. O número recorde de visitações, foram quase 3.000 visitações, e em relação à expansão das atividades, das ações para o Instituto de Arte Contemporânea, que fica no Centro Cultural Benfica, que é um equipamento da universidade, e para a comunidade quilombola Conceição das Crioulas. Em 2019, sim, eles lançaram um livro, Tramações, Visualidades em Queda, que registrou as ações desse projeto. Em 2020, esse ano, o grupo propõe a terceira edição do projeto Tramações, pois os embates culturais oriundos da maior visibilização social e política da comunidade LGBTQ+, nas 2 últimas décadas, têm provocado fortes discussões no campo de formação de professoras e professores. E tornou-se urgente discutir as questões de gênero e sexualidade nos cursos de licenciatura, para que os educadores e educadoras possam contribuir para a promoção da igualdade de gênero, combate às discriminações e legitimação de vozes marginalizadas. E para falar do projeto, estão aqui comigo Luciana Borri, que é professora dos cursos de graduação e pós-graduação em artes visuais da Universidade Federal de Pernambuco, doutora em arte e cultura visual pelo UFG, mestra em educação pela PUC Rio Grande do Sul, especialista em gestão educacional e pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Luana Andrade é mestranda pelo Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFPE e UFPB, artista visual e professora de artes visuais na educação básica. E está conosco também Ingrid Borba, ela é mestranda pelo Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFPE e UFPB, e também artista e professora de artes visuais. Bem-vindas. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Agora que vocês estão aqui com a gente, acho que vocês podem contar um pouco do projeto, como é que ele acontece, falar da história dessas edições passadas. Tá certo, Raíssa. Que coisa boa estar aqui com vocês e com a comunidade da universidade, né, da UFPE, e para compartilhar um pouco do que a gente tem desenvolvido, né, nos últimos anos, e especificamente agora, na terceira edição. Com muita alegria, a gente chega na terceira edição, e o que comprova a necessidade do desenvolvimento da temática, né? A necessidade
de pensar a formação de professoras e de professores para as questões específicas de gênero e de sexualidade. Então, o projeto Tramações, ele surge da necessidade em sala de aula. Eu sou professora do curso de Artes Visuais, de licenciatura, e durante os estágios, durante as práticas pedagógicas, artísticas e pedagógicas, sempre notamos, o grupo de professores sempre notou, percebeu com a ênfase que essas questões surgiam nas salas de aula dos nossos estudantes. Não só isso, como eu também fui professora da educação básica por muitos anos, por 10 anos, e também nas minhas salas de aula eu vivenciei muitos embates relacionados a essas questões de gênero e de sexualidade. Então, o projeto ele se torna urgente, né? É uma emergência para ser pensada no campo de formação de professores, e infelizmente a gente está indo, a gente sempre teve muito apoio, muitos colaboradores, né? Não só recursos pessoais, pessoas, né? Colaborando, contribuindo com o projeto, mas também a colaboração da Proesc com os editais de apoio, os editais de criação artística, também os PIBECs, e também da Propesc com as bolsas de PIBIC, né, que as duas moças aqui, a Luana e a Ingrid, foram contempladas, e é que esse ano temos mais PIBICianas, né, então... E no ano passado, no ano retrasado, a segunda edição ela também foi apoiada pela Cultura. Então, por isso, eu penso que o nosso projeto ele atingiu uma grandiosidade, né, e uma importância significativa na formação de estudantes. Raíssa, eu não sei se é possível, eu tenho aqui algumas imagens para a nossa conversa ficar um pouquinho mais dinâmica, né? Para mostrar algumas obras, porque, assim, tudo isso que nós fazemos, nós somos do curso de Artes Visuais, então, tudo que a gente faz no campo da formação de professores é por meio das artes, claro, processo de criação. Então, eu vou tentar compartilhar, pode ser a minha tela para mostrar os trabalhos? Estou compartilhando e vocês já vão me dizer... Aí, funcionou. Está funcionando? Ótimo. Então, eu vou passar aqui algumas imagens que elucidam um pouco como foi as duas primeiras edições. Não é desse ano, tá? Essas são alguns exemplos das duas primeiras edições de Tramações, alguns processos de criação que foram desenvolvidos pelos estudantes. Todo o projeto Tramações, ele pressupõe o protagonismo dos estudantes no que se refere à curadoria, à criação de poéticas visuais, aos processos de mediação cultural e, inclusive, de escrita, porque nós tivemos, nas duas primeiras edições, um grande número de publicações, não só de artigos em periódicos, mas também publicações de relatórios, artigos, 2 livros, né? 3 dissertações foram realizadas, né? A gente teve mais de 10 trabalhos de conclusão de curso realizados também nessas duas primeiras edições. Na verdade, não foram 3 dissertações, foram 6 dissertações desenvolvidas, né, pelo programa de pós-graduação, a partir do que se produziu em Tramações nas duas primeiras edições. Então, o que eu posso dizer para vocês é que é um projeto que nós levamos com muito carinho, né? Temos um apego muito pessoal e carinhoso com esse projeto e com certeza contribui para a formação de professores, porque a gente acredita que quando nós formamos professores protagonistas, esses professores também vão formar alunos protagonistas, né, nos processos de criação e processos de reflexão crítica, né? Então, essas são algumas imagens do que aconteceu nas duas primeiras edições. E aí eu quero voltar agora aqui para vocês. Voltei, não voltei? Voltei. Então, eu acho que é isso. Agora, já faz um mês que nós começamos o projeto da terceira edição de Tramações. E é isso. Querem perguntar alguma coisa? O que a gente continua na conversa? Como a gente continua? As meninas querem falar alguma coisa? Como é que está sendo a vivência delas? Como é que é o projeto?
Tu quer falar primeiro, Ana? Pode falar, Ingrid. Eu venho participando de tramações desde 2018, na realidade, mas eu também considero que eu participei em 2016. No caso, em 2016, eu participei como visitante e também tive a oportunidade de participar de uma mediação, em uma disciplina que eu fazia de estágio. E em 2018, eu participei como grupo proponente. Esse grupo proponente é uma das dinâmicas que a gente tem. A gente começa com um grupo que vai propondo algumas estratégias de mediação, de produção artística, de divulgação, enfim, toda essa parte do projeto. E depois a gente parte para outras pessoas, né, que vão também agregar nesse projeto. E aí uma coisa que é muito boa é que esse grupo proponente, ele sempre se funde com essas pessoas que estão participando também da exposição, e também com as pessoas que vão visitar a exposição, né? A gente estava comentando que Tramações existe e depende muito dessas visitações, que é uma relação bem, bem legal que a gente constrói. E aí isso. Foi bom, Ingrid, ter falado dessas etapas, né, que a gente acaba passando. Começa com um grupo que é proponente, esse grupo vai se multiplicando e entendendo, né, cada um qual é o seu espaço de atuação ali, porque é um trabalho muito colaborativo, né, assim, ele além de ser coletivo, é uma exposição coletiva, é um processo de formação, ele é um trabalho colaborativo também, então a gente está contando, é uma construção feita a várias mãos, né. Uhum. E aí, quando a gente entra para essa parte, né, da expografia, curadoria e tal, quando a gente tem uma dimensão que, de fato, todas essas etapas, elas são formativas e educativas, né? Se a gente pensar que nós somos estudantes de artes visuais, eu agora estou no mestrado, mas na época que eu participei pela primeira vez, em 2016 e depois em 2018, eu era estudante da graduação em licenciatura, e a gente estava ali experimentando como fazer, como produzir, como ensinar, como fazer a curadoria, né? E cada vez mais a curadoria tem esse status muito importante na arte, né? Já não é mais uma atividade técnica, burocrática, né? Mas a gente está ali construindo um discurso, realmente, né? Então, dá uma dimensão, assim, de como é formativo e educativo em todas as suas etapas, não só nessa parte que a gente tem o contato com o público, né? Ou com as escolas, ou com essa turma do curso da extensão. Massa, gente. E aí, queria que vocês contassem um pouquinho como é que está o projeto esse ano, né? Nessa terceira edição, com a pandemia, tudo remoto, como é que está acontecendo? Já começou, né? O curso já começou. Se vocês puderem contar um pouquinho. Sim, posso contar. Algumas adaptações, na verdade, não foram adaptações. A gente necessitou realizar uma reformulação, inclusive dos objetivos iniciais, né? Então, é claro que a pandemia pegou todo mundo de surpresa e a gente teve, então, que começar a pensar processos de formação através do ambiente virtual. Então, agora a gente, depois de... Por isso que ele atrasou também um pouquinho para começar, nós já começamos faz um mês, né? Um mês atrás começamos o projeto, mas e eu quero que a Luana conte um pouquinho quais são essas etapas do projeto agora, mas as adaptações, elas aconteceram tentando pensar como nós continuaríamos com os aspectos relacionais no processo de produção criativa, né, no processo de materialização das nossas poéticas, mas não só isso, também como nós manteríamos os nossos aspectos relacionais de formação docente e como pesquisadores, porque uma das características que sempre marcou o projeto Tramações foi o acolhimento do grupo, né? Nós sempre nos encontrávamos presencialmente, e quando a gente fala sobre questões de gênero e de sexualidade, geralmente as discussões, as temáticas, elas envolvem
questões subjetivas que aparecem, começam a transbordar em sala de aula com muita ênfase. Então, a necessidade de falar sobre questões de gênero e de sexualidade, ela gira em torno de um acolhimento do grupo que vai abordar a questão. Então, a adaptação, né, a reformulação do projeto para o ambiente virtual, ele sempre foi uma readaptação, uma reformulação, tentando manter esse acolhimento. Então, as nossas estratégias hoje, que Luana vai contar para a gente, são estratégias em que nós temos, sim, uma dimensão de alcance muito grande. Nós pretendemos alcançar muitas pessoas, mas sem esquecer o aspecto da acolhida. E esse aspecto do acolhimento desses professores, desse grupo inicial de professores que está sendo formado agora, nesse primeiro mês, foi um grupo de 18 professores. Então, esse aspecto a gente tentou manter através dos encontros virtuais, né? E também com atividades que vão para além dos encontros virtuais, né? Assim, dos síncronos, né? Dos encontros síncronos, mas para as nossas interações assíncronas. Inclusive, uma mensagem no WhatsApp também se caracterizava como uma estratégia de formação docente. Luana, eu não sei se tu pode dar uns detalhes de quais são as 3 etapas de tramações hoje. Sim, Lu. É realmente um desafio, né? Um super desafio para a gente, porque, como o Lu falou, né? Nessas edições anteriores a gente tinha essa marca, assim, dessa acolhida presencial, né? Do nosso relacionamento com o espaço mesmo, do CAC, né? Onde aconteceu, a gente extrapolou a sala de aula do próprio CAC, né? Indo para a galeria, indo para o teatro, indo para vários espaços. Então, é um desafio a gente conseguir manter um pouco desses aspectos, né? Então, tem essa limitação, mas também tem aspectos que são de expansão agora, né? Por exemplo, a gente pode ter contato com um público que não é só o público da UFPE. Então, facilmente a gente atinge pessoas que estão em outros estados, né? E em outros países, inclusive, também, que a gente está com essa parceria em Córdoba, né, Lu? Na Argentina. Com a Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, a gente está fazendo tramações, a 3ª edição de tramações em parceria com a Universidade Nacional de Córdoba, representada pelo Galpão Gráfico, com a professora Cecília Comfort. Isso, então isso é algo que surge nesse contexto, né, específico, algo que revela que esse contexto, apesar de limitante, ele pode ampliar, né, as perspectivas também. Então, agora, nesse momento, a gente já está há um mês, né, tendo os nossos encontros nessa primeira etapa, que é esse grupo proponente que Ingrid falou no início, e que somos 17 ou 18 mulheres, né, professoras, pesquisadoras, artistas, e que a gente tem se encontrado, conversado sobre as questões têxteis, relacionais na arte, sobre propostas que são autobiográficas e sobre nossas produções também, né? Tudo feito dessa forma colaborativa, né? Uma olhando para o trabalho da outra, intervindo de uma maneira muito carinhosa, né? E aí tem esses encontros que são semanais até então, com esse primeiro grupo, que é o proponente, e a gente tinha lançado já uma chamada para o curso, que começa a partir da semana que vem, que é um curso de formação de professores para questões de gênero e sexualidade, que está baseado no livro que Luciana vai lançar na próxima terça-feira, terça ou quarta, agora eu estou... Terça. Na próxima terça, então. E a gente vai contar com 50 vagas, então a gente percebe que é um grupo que começa, né, com 18, mas a gente já está alargando aí, já está multiplicando um pouco mais, né? Lu, deixa já te atualizar, passamos para 70, são 70 inscritos no curso. Ótimo. Então, esse número aumenta progressivamente. E aí a gente tem esse curso que vai durar um mês, né, Lu? São 4 encontros. Esse curso vai ser conduzido também por uma parte dessas proponentes, né, pelas meninas do PIBIC, e por nós também, que
que fomos colaboradoras no livro de Luciana, e, a posteriori, a gente vai voltar aos nossos encontros com o grupo proponente para, dessa vez, começar a fazer essa etapa, né, de expografia virtual, que seja curadoria, de como vai ser a exposição que abre em novembro, né? Então, para essa exposição, a gente abriu uma convocatória, e aí, né, entre essa característica de ser uma convocatória que pode trazer gente do país e de fora também, e vai ter um tempo para a gente selecionar, né, fazer a curadoria dessas obras e chegar finalmente na exposição, né, que vai ter como local a Galeria Capibaribe, não é isso, Lu? Especificamente o Instagram da Galeria Capibaribe. Então, vai ser... eu estou bem animada para esse desafio, porque o Instagram é uma ferramenta que a gente usa muito cotidianamente, né? E aí ela passa a ser a nossa ferramenta de processos de criação, de trabalho mesmo, né? Lu, posso fazer uma complementação? Deve. Tua fala está fantástica, mas eu acho que para quem está assistindo, também para deixar claro que ainda pode se participar, né? Porque Sim. A primeira etapa de tramações, ela já aconteceu nesse primeiro mês com um grupo de 18 professoras, tá certo? Então, já passou, a gente já concluiu. A segunda etapa é esse curso para a comunidade acadêmica, principalmente licenciandos e professores da educação básica, né? E esse curso, ele vai ser no mês de outubro, mas as vagas já estão encerradas, então não tem mais vaga, então não dá para entrar. O que ainda tem possibilidade de participar em tramações é a convocatória que está aberta para a terceira etapa de tramações, que é justamente a exposição. Então, quem desenvolve práticas artísticas relacionadas ao universo têxtil, relacionadas às questões de gênero, de sexualidade, mas principalmente a temática da memória e o têxtil, pode participar dessa convocatória, né? Então, isso ainda está aberto para quem deseja contribuir ou participar de tramações. As duas primeiras etapas, elas já não estão mais abertas. Isso, verdade. Ótimo. Deixa eu só interromper outra vez, Luana. E essa convocatória, ela vai sair aonde? A convocatória, ela está disponível nas nossas redes sociais. A gente tem o Instagram, que é o Tramações. A gente tem o e-mail também, por onde as pessoas podem entrar em contato, que é Tramações, preciso certificar aqui, mas inicialmente no Instagram e Facebook. Então, lá todos os links da convocatória, certo. Inclusive da convocatória em espanhol também, já que a gente está com essa parceria com a Universidade de Córdoba. Ótimo. Ingrid, você quer falar também? Eu queria só complementar a fala de Luana, que eu acho que um dos maiores desafios mesmo que a gente está enfrentando como ela falou, essas limitações, mas que elas também trazem possibilidades de expansões. E a gente está bem nesse momento de se apropriar das possibilidades do digital, da internet, para poder potencializar a exposição e essas participações. E os nossos processos também, né? Enquanto a Ingrid falava, eu dei um pulinho aqui no Instagram para ver o e-mail de vocês. Que é tramacões, sem o cedilha, sem acento, 2@gmail.com. Então, quem quiser se inscrever, pode mandar um e-mail para participar também. Isso. Então, os canais de acesso aí à exposição vão ser basicamente o Instagram, né? Do Tramacões, do IAC. Vai estar disponível no Instagram do IAC também? Por enquanto, não. A convocação, não. Tá no de Tramações, da Galeria Capibaribe, nesses dois, por enquanto, né? E no Facebook. Ótimo. A gente está com alguns comentários aqui. A Nara está parabenizando pela iniciativa do minicurso Bordando Afetos na Formação Docente, diz que teve uma procura muito grande no Instagram. E Thales está falando aqui sobre a parceria com a Universidade de Córdoba, né, parabenizando que o projeto está contribuindo com a internacionalização da UFPE. Bruna, diga.
Não, pode falar. Obrigada. Eu acho que quando a gente lançou as inscrições para o curso Bordando Afetos, nós não imaginávamos que teríamos que fecharíamos essas inscrições de maneira tão rápida. Nós chegamos aos 50 inscritos iniciais em menos de 36 horas. E aí, por isso, a gente decidiu abrir um pouquinho mais de vagas, até 70 vagas, né? E de fato, isso nos deixa muito contentes, porque comprova, né, eu acho que dá um retorno para a gente da necessidade de se falar sobre formação de professores para questões de gênero e sexualidade. Tem muitos embates acontecendo nas salas de aula, não só nas salas de aula, mas na educação não formal também, na educação informal relacionado a isso, que são pouco discutidos ou podem ser discutidos de uma maneira mais apropriada, né? Ou com maior apropriação do tema dos professores, né? Principalmente dos professores, dos educadores sociais e mediadores culturais em diferentes âmbitos de ensino, né? Então, uma grande procura por esse curso, que começa semana que vem, nos trouxe essa perspectiva, mais uma vez, e da importância do projeto, e não só isso, também deu um gás na equipe, né? Porque quando a gente sabe desse retorno tão significativo, a gente também trabalha com muito mais energia, com um foco muito mais específico, né? A gente acabou ampliando as nossas ações, né? Para poder atender um público maior. Nossa, muito legal, Luciana. E antes da gente começar aqui, a gente estava conversando no backstage e vocês falaram sobre esse boom, essa polêmica da quantidade de público, né, na galeria com a exposição. Se vocês quiserem falar um pouquinho. Ingrid, quer comentar? Quero, assim, foi uma surpresa angustiante um pouco a princípio, mas foi uma surpresa muito boa. Eu acho que a gente teve uma recepção muito boa, assim, do público. Eu tive num dia, assim, bem cheio, em dias bem cheios, e a gente teve muitas discussões, assim, com o público visitante, com o pessoal que era técnico também da UFPE, pessoas que trabalhavam. Foi bem interessante nesse sentido. Eu acho que a gente conseguiu atingir a comunidade acadêmica, assim, como um todo. Com grupos de professores, com escolas, com pessoas que visitavam, assim, público espontâneo, e eu acho que foi muito bom. Isso prova que a gente criou uma relação muito intensa com as pessoas que visitavam, e a gente teve relatos de como a exposição, ela se estendeu, né, nas escolas, e também com pessoas que visitavam a exposição e resolveram até nos presentear, né? Então, foi uma coisa, assim, que a princípio nos assustou, mas depois foi bem, bem positivo nesse sentido. Só para o pessoal saber, né, Lu, Ingrid, Raíssa, na última edição de Tramações, a gente alcançou uma marca de quase 3.000 pessoas de público, né, na Galeria Capibaribe, que é uma galeria dentro da universidade, né, se a gente for pensar, para a gente saber o que representa esse número, né, a gente pensa que é uma galeria dentro da universidade, né, e que nem as galerias, assim, que estão em lugares mais centrais na cidade, elas alcançam com facilidade esse número. E então foi bem feliz, né, para a gente, porque acho que era e é, né, o objetivo principal fazer com que as pessoas falem, né, disso, assim. Lu falou aí da importância das questões de gênero e sexualidade na formação dos professores, e eu me lembro, assim, que no início da minha formação como professora de artes visuais, eu via um pouco o tema como justamente um tema transversal, né? Algo que, isso pode acontecer na sala de aula, a gente deve tratar disso, né? Mas hoje em dia eu acho que ganha uma força maior, assim, já não é só um tema transversal, é um tema que interessa, assim, né? Interessa a todos. Então, daí a importância também desse projeto. Muito bom. Sim, tem razão. E também um aspecto importante de apresentar
é o seguinte, pela nossa experiência, né, ao se tratar questões de gênero e de sexualidade, geralmente se toca e se alcança, querendo ou não, se alcança algumas questões a nível de religiosidade, né, e é um assunto que muitas vezes pode ser mal interpretado e não muito bem acolhido também. Então, essa sempre foi uma das nossas preocupações, né? Sabendo que isso causa até certas e grandiosas polêmicas, né? A ideia é sempre dialogar, procurar o diálogo para que essas questões específicas de religiosidade elas sejam discutidas e não simplesmente deixadas de lado, né? Mas que a gente possa discutir, conversar e dialogando, se entender, né? Para as questões específicas de gênero e de sexualidade. Quando a gente fala em questões de gênero e de sexualidade, geralmente o pessoal, o público, né, pergunta, mas do que é que você está falando? O que é isso, né? É o quê? É a comunidade LGBTQ+, é a violência contra a mulher? Sim, é tudo isso, né? É a visibilidade dessa comunidade, é discutir sobre o feminicídio, é discutir sobre os bullying que acontecem dentro de sala de aula, sobre aqueles sujeitos que sofrem com discursos homofóbicos dentro das salas de aula, e o professor está ali, tendo que atuar, tendo que mediar situações de conflito com os seus estudantes, diante de verdadeiras situações de violência que acontecem nas instituições educativas, né? Então, quando a gente fala disso, a gente está falando dessas questões. A gente está falando de violência contra a mulher, a gente está falando de violência contra a comunidade LGBTQ+, a gente está falando de identidades que são invisibilizadas, desconhecidas, da história da arte que não conta, ou que esqueceu de registrar, esqueceu não, né? Mas que não conta sobre a mulher na história da arte. Então, esses são pontos de discussão dentro dessa temática. Massa. E aí, a gente tem duas perguntas aqui. Uma da Juliana, que perguntando se vai ter um tour virtual sobre a exposição, imagino, né? Se vocês têm alguma coisa nesse sentido. Eu acho que a pergunta da Juliana tem a ver com onde vai acontecer, né, a exposição, porque a edição passada foi dentro da galeria, e agora ela não vai acontecer dentro da galeria para a gente exibir virtualmente, né? Ela vai acontecer de fato online, pela página, né? Pelo Instagram. No caso, eu acho que é isso. Eu entendi nesse sentido também, né? Então, acho que está respondido aí, Juliana, que vai ser pelo Instagram, que o pessoal já falou aí do Tramações, né? E tem uma pergunta de Bruna aqui também, pedindo para que vocês falem um pouco mais sobre o aspecto relacional do projeto. Se podemos compreender essa perspectiva como metodologia, se houver, qual seria o referencial teórico imbricado nessa proposta? Bruna, sua damada, obrigada por estar aí nos prestigiando nesse momento. Adorei a tua pergunta e acho que ela conhece um pouquinho e está nos incentivando a falar um pouquinho mais, né? Desenvolver um pouquinho mais essa ideia da relacionalidade no nosso projeto. Sim, Bruna, tem esse aspecto relacional porque nós trabalhamos no projeto Tramações a partir da educação da cultura visual, né? É um campo de estudos que entende ou que busca entender não o que as imagens falam, mas quais são as nossas relações com as imagens. A gente está no curso de artes visuais, né? As imagens é a nossa matéria-prima, a imagem é a nossa matéria-prima, então nós trabalhamos a partir da educação da cultura visual, que é entender as nossas relações com as imagens. E dentro da educação da cultura visual, partimos de uma perspectiva artográfica, ou seja, de um professor que ele apresenta de maneira muito resumida, né? Estou dizendo isso aqui de maneira muito resumida, ele apresenta um perfil de educador, de pesquisador e de artista. Não de artista, aquele integrado ao sistema das artes, não o sistema dito oficial das artes, não é nesse sentido. Aquele que é protagonista na produção de imagens, de artefatos culturais, de obras artísticas, de processos de criação. Então, baseado
nesses dois campos, né, e que podem ser também campos metodológicos, mas são abordagens, né, um pouquinho maior do que isso, um pouquinho mais amplo do que isso. Nesse aspecto, a relacionalidade é essencial. É o professor que pensa de maneira relacional a sua atribuição como professor, né, como educador. É o artista que também vai pensar o relacional na sua produção poética, e o pesquisador que também busca a relação com o outro. Agora, sim, um aspecto bem legal de entender nessa relação, e é o que a gente discute muito, que são essas relações micro e macropolíticas, nós entendemos o outro quando partimos de um entendimento de si. Então, esse primeiro bloco de tramações, por exemplo, ele foi muito baseado nas questões autobiográficas, porque nós entendemos que um professor, um artista, um pesquisador, né, um artógrafo, ele transborda suas narrativas autobiográficas para o outro, e com isso as relações interpessoais ficam muito melhores, né? Então, eu sei que eu não respondi, Bruno, eu sei que eu ainda não respondi, mas nosso campo teórico é esse. Não sei se a Ingrid ou a Luana querem dar uma complementada, o que vocês sentem aí dessa relacionalidade? Eu acho que, como campo, assim, puxando aí para esse campo teórico e também para essa proposta artística que a gente está fazendo, eu acho que vai muito nessa relação também da memória, né? É o tempo, podemos dizer assim, que é um dos temas chaves para a gente poder estar trabalhando nessa exposição, é a memória. E a memória tem muito isso, desse aspecto relacional que transborda de você e as imagens que partem de você para o outro. Então, eu acho que nesse sentido a gente vai trabalhar bastante nessas imagens que vão partir de nós para o outro. E também, né, Lu, assim, eu nunca consigo, pensando nessa questão que Bruna colocou, e sendo uma questão bem, bem quente, né, a gente discutiu isso no nosso encontro ontem, que foi nosso último encontro com esse grupo de proponentes, mas que eu não consigo ver, por exemplo, tramações só como a exposição, ou só como um curso de formação docente, né, ou só como alguma coisa. Para mim, tramações é esse compilado de coisas que é até meio difícil a gente categorizar, né? Mas que quando a gente vê nessa perspectiva maior, o projeto, para mim, ele é muito relacional, porque, no geral, o que a gente faz é, sim, intervir, assim, na realidade, né? É uma tentativa de transformar de uma maneira urgente, né, o que está acontecendo agora, a atualidade das coisas, né? Quando a gente quer dialogar e criar espaços de conversa com pessoas que estão em sala de aula, ou que não necessariamente estão em sala de aula, mas que são multiplicadores, né, de alguma forma, isso, com certeza, intervém, assim, na realidade, né, de uma maneira bem significativa, o que é uma característica, né, desses processos relacionais. Acho interessante também apontar que essa nossa terceira edição, ela está com foco em 2 pontos, que é a memória e o têxtil. Por quê? A gente trabalha só com arte têxtil? Não é isso. Nas 2 primeiras edições, nós tivemos várias linguagens, né, materiais e suportes sendo desenvolvidos, né, várias propostas poéticas que iam desde uma instalação até fotografia, passando-se por bordado, performance, happenings e outras possibilidades, né, de criação no campo das artes visuais. Nessa terceira edição, a gente está focando no têxtil, porque nós notamos que nas 2 primeiras edições houve uma procura significativa por processos têxteis, né? Aquilo que a gente considera como a materialidade têxtil ligada a linhas, agulhas e tecidos, e a partir disso se gerar processos de criação em artes visuais, né? Tanto que a gente teve, na segunda edição de Tramações, nós abrimos uma exposição extra, assim, a mais do que a gente tinha programado, que se chamou Linha,
justamente porque tinha muita questão têxtil a ser pensada, né? E nesse caso específico, estava ligado à construção do feminino, das feminilidades, né? Também quando a gente foi para o Quilombo, né, Conceição das Crioulas, para a comunidade quilombola, né, também a questão do bordado, a questão das feituras manuais, né, das artesanias também se tornou muito presente nos nossos projetos. Por isso que a terceira edição, lá quando a gente terminou a segunda edição, os nossos comentários poxa, o próximo bem que podia ser ligado ao mundo, somente ao mundo têxtil, e que já é um mundo, né, de possibilidades. Então, por isso que nós focamos dessa vez, ao mundo têxtil. E sempre, quando eu falo de tramações, eu trago o exemplo da obra de Ingrid, do Desalinhos, que, para mim, Ingrid, conta, assim, um pouquinho, rapidinho, como é que foi a tua obra de Desalinhos lá em Tramações? Então, Desalinhos partiu de uma vontade minha de trabalhar justamente com têxtil, já na graduação, e de não ter muito esse contato, assim, nas disciplinas, digamos assim, do currículo. Mas a gente ter justamente esse texto como uma questão transversal. E agora a gente está começando a conseguir colocar ele como eletivas e oferecendo cursos. E aí eu tive essa vontade de trabalhar com o texto e também com relações ligadas ao feminino. A construção de subjetividades femininas e relacionada, assim, a minhas memórias e narrativas. E aí eu produzi uma série de imagens com algumas narrativas, usando a técnica do bordado livre, e numa série de intervenção fotográfica, bordado e intervenção fotográfica. E aí eu tive um feedback muito legal dessa obra, e também de outra, que eu também estava na exposição, que era uma toalha de bordado, que surgiu como projeto de uma disciplina sobre currículo e cultura, e aí acabou entrando também na exposição. E acho que foi aí que a gente começou a discutir bastante essa questão do texto, do bordado. Outras pessoas também do grupo, como Lisandra, a própria Luana Jace, a gente tinha muito essa relação com... Luciana também, né? Essa relação com o texto, com as linhas, e a gente sempre pensa muito nessas questões do têxtil como ligadas ao feminino, e essa prática ainda não tão inserida dentro da academia. Então, a gente vem sentindo essa necessidade de trazer esses processos, discutir sobre eles, e eu acho que a gente está fazendo isso bastante agora nessa exposição, e vai fazer mais com as próximas etapas. Com certeza. Muito bom, gente. O projeto está de parabéns. A conversa da gente está super tranquila aqui, mas nem parece, já passaram 45 minutos. Sim. Então, eu vou agradecer a vocês, parabenizar, né? Agradecer a disponibilidade de Luciana, Luana, Ingrid estarem aqui com a gente, de contarem e mostrarem um pouquinho desse projeto maravilhoso para a gente, e inspirarem outros projetos, né? Por que não? Para quem estiver assistindo, para se inspirar e, enfim. E vocês querem acrescentar algo? Querem fazer umas considerações finais e falar alguma coisa para a gente finalizar a live? Posso fazer um acréscimo? Pode. Somos pesquisadoras, né, na universidade pública. Então, eu defendo que as nossas investigações, elas têm que ser registradas, né, e não só registradas, mas também distribuídas e compartilhadas, né? Então, tudo que Tramações produziu até hoje, e que não foi pouca coisa, foi muita coisa, tudo está compartilhado de maneira livre na internet, né? Desde o primeiro livro de Tramações, que é Tramações, Cultura Visual, Gênero e Sexualidades, o segundo livro, que é Visualidades em Queda, tanto as pesquisas das estudantes, né? Os PIBICs, tudo isso está compartilhado, é só dar uma olhadinha lá ou perguntar para a gente, está no Drive. Então, todas essas publicações, elas ficam registradas na história, né? Que essa é uma grande dificuldade quando a gente vai estudar o que aconteceu, né? No passado, tem muitos lugares que a gente não encontra fontes seguras, né? De conhecimento. Então, é uma obrigação nossa compartilhar o que a gente está produzindo aqui enquanto pesquisa, e está tudo registrado.
E agradeço muito essa oportunidade de conversar um pouquinho e esclarecer, né, e trazer um pouco do projeto para a comunidade da UFPE. Obrigada. Ótimo. E estão perguntando aqui, tem 2 pessoas perguntando se a live vai ficar gravada. Vai sim, vai ficar aqui disponível no canal da Extensão e Cultura. Quem quiser assistir depois, pode mandar o link. Então, agradecer novamente a presença de vocês, a disponibilidade, o projeto, e agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, né, que passou essa 1 hora conversando, nessa conversa informal, e convidar também esse público para a próxima live do Cultura Viva, que vai ser na próxima quarta-feira, às 19 horas, com o projeto Feigal Strover, também coordenado pela professora Luciana, e a mediação vai ser com Thales Colatino. Então, eu vou encerrar aqui a transmissão. Vocês tenham uma boa noite e acompanhem o projeto lá pelo Instagram do Tramações. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite.